E aí, nerdolas, aqui é Adriel K, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E é isso mesmo, galera, que vocês viram no título. Prepara aí o seu lencinho aí do seu ladinho, se você é uma pessoa mais emocionada, uma pessoa mais sensível, que hoje nós vamos falar do primeiro episódio de Yu Yu Hakusho que faz marmanjo chorar. Claro, tem pessoas que podem não chorar, mas com certeza todo mundo fica triste. E como faz você for mais sensível, certeza que você vai virar uma cachoeira nessa hora. É um episódio muito emocionante, tem muitas camadas, tem uma construção incrível. E eu confesso que o Yu Yu Hakusho pra mim tem um dos melhores primeiros episódios dos animes, no geral, de todos os gêneros. Um dos melhores primeiros episódios. E eu vou explicar isso durante o vídeo. Mas, se vocês quiserem me ajudar, vocês não podem esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, se o YouTube não vai avisar. Gente, o YouTube não vai avisar, você tem que clicar, senão você vai ficar avulso, não vai saber quando chegar vídeo novo. E deixa o gostei que você vai me ajudar demais, não vai custar nada. Desce, clica, volta, assiste até o final, se não gostar do vídeo pode tirar, mas já coloca logo pra garantir. Então, não pode enrolar muito, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Bom, pra começar o primeiro episódio, já começa a dar um baque logo nos primeiros segundos, porque ele mostra o nosso protagonista, o Yusuke Urameshi, morto. Ele bateu as botas, a gente simplesmente já vê ele morto. Ele como um fantasminha ali, aí o corpo dele estirado no chão, um carro com um pessoal em volta, e já dá pra deduzir que ele foi atropelado. Mas o que aconteceu? O episódio já começa assim. Aí o Suki também se pergunta o que aconteceu, aí ele começa a relembrar. E aí nós vamos ter um flashback pra gente saber o que aconteceu. E esse começo já é incrível, porque ele já lhe prende. Porque você vê o protagonista morto, você fica se perguntando o que tá acontecendo, o que esse anime vai se tratar, o que tá acontecendo. Se você não sabe sobre o que se trata Yu Yu Hakusho, você vê esse começo e fala, como que isso vai desenrolar, o que tá acontecendo, por que ele morreu. E aí você continua assistindo que você fica preso no episódio. Aí nós começamos o flashback dele pra saber o que aconteceu com ele no terraço da escola. Tá lá vadiando, matando aula. E aí aparece Keiko, a amiga de infância dele, indo lá pra meio que dar uma lição de moral nele, ficar reclamando dele. Você é um vagabundo, você não faz nada da vida. Se você não ir pra aula, você não vai conseguir entrar na faculdade, você não vai ser ninguém. Ela é como se fosse uma segunda mãe pra ele, tá sempre no pé dele, enchendo o saco dele. E ele, cagando e andando pra ela. Ele fica enchendo o saco dela e ainda levanta a saia dela pra dar uma olhadinha e leva um tapa na cara. Ele é um cafajeste cara de pau, mas é só com ela mesmo. E aí quando ela tá descendo o terraço, ela se encontra com duas amigas dela que estão se borrando de medo. Porque o Yusuke, ele tem fama de ser um delinquente super perigoso. Elas ainda falam uma história inventada, sabe aquele famoso... Aquela famosa conversinha que o povo vai se espalhando, aquela fake news que todo mundo começa a acreditar, mas que não tem nada a ver. Começa a falar que ele juntou não sei quantos delinquentes, que ele é muito perigoso. E aí a Keiko fala que isso é só conversa, que ele pode ser meio cara de pau, mas que ele é de boa. Mas não é isso que as outras pessoas que não conhecem ele como a Keiko acham. Eles acham que ele é um bad boy super violento e agressivo, que é melhor não mexer com ele, deixa ele no canto dele. E aí nós vemos lá de fora da escola dois moleques que acabaram roubando a carteira de outro garoto, dizendo que são amigos do Urameshi. Então dá pra ver que ele tem realmente uma fama. O povo tipo maltrata e rouba os outros falando que conhecem ele, que são amigos dele. E isso acaba piorando ainda mais a imagem dele. Ele escuta, vai lá tirar a satisfação dos garotos, até que chega um dos professores que, cara, você vai odiar esse professor que tem coisa. Véi, professor vagabundo, esse vagabundo, ele vê a carteira caída no chão, vê Yusuke, vê dois garotos se borrando de medo. Ah, seu cara de pau, você tá querendo roubar eles? Ele simplesmente deduz que o Yusuke estava roubando eles e manda ele pra casa. Tipo, simplesmente manda ele sair da escola. O Yusuke não fez... Véi, não é à toa que o Yusuke é tão dane-se pra vida, porque todo mundo faz da vida dele um inferno. Eu não estou suportando mais. Enquanto ele tá saindo da escola, aparece um dos poucos personagens no começo assim da história que gostam do Yusuke, que é o seu diretor Takenaka. Ele havia chamado o Yusuke um pouquinho atrás no episódio, no alto-falante. Aí ele vai lá e aparece pessoalmente para chamar ele, para mandar ele voltar para aula.
porque ele acredita que o Yusuke, lá no fundo, ele é uma boa pessoa, ele tem que ter os estudos para conseguir ser alguém, então manda ele voltar. Só que ele inclusive pega a orelha do Urameshi, só que na verdade é uma orelha falsa. Ele toma um susto com a orelha na mão e o Yusuke fala: larga do meu pé, eu vou pra minha casa, dane-se, vou pra casa. E aí a gente vê ele indo pra casa, e aí a gente conhece um pouquinho mais do meio familiar dele. A gente vê que ele é um garoto que mora com a mãe solteira. Aparece ele lá com a mãe dele deitada assistindo TV. E mais pra frente a gente vai perceber que a mãe dele é uma pessoa que bebe, que é bem dane-se para as coisas. Ela é bem largada e ela começa a falar mal dele, a jogar na cara dele, que se ele não quiser mais ir pra escola, então pare de ir, que escola não é de graça. Falou que se ele não tá gostando pra ele arrumar um emprego, que ele é um vagabundo. Aí ele: quer saber? Dane-se, vou sair. Já avisei que vai dar merda isso. Cara, todo lugar pra onde ele vai, ele é esculachado e ele acaba indo embora. É na escola, é em casa, ele vai pra rua. E aí na rua nós encontramos mais um personagem importante, na verdade importantíssimo e favorito de muitas pessoas pra história, o Kuwabara. O Kuwabara, ele é meio que o Sasuke, o Vegeta do Yusuke. Ele é o rival do Yusuke e ele tá sempre arrumando briga com ele e anda lá com os Minions, uns amiguinhos dele que ficam junto com ele, que inclusive tem uma história mais legal com eles mais pra frente. Aí ele arruma briga com o Yusuke de mau humor, então ele já dá uma lapada nele logo. E parece que ele sempre perde para o Yusuke. Ele inclusive fala que ele já perdeu muitas e muitas vezes, uma quantidade exorbitante de vezes para o Yusuke. Mas ele não vai desistir até vencer o Yusuke. Nem que ele tenha que ficar com a cara deformada, mas ele vai continuar. Só que a briga deles não é aquela tipo de briga: ah, eu vou lhe matar, eu vou lhe mandar pro hospital. É aquela briga tipo que você vê que eles são rivais, que tem aquela picuinha entre os dois, tem aquela rivalidade, mas eles não se odeiam. É aquele tipo briga de amigos, sabe? Brincar de lutinha, só que aqui a lutinha é um pouquinho mais violenta. É aí que, com o decorrendo da história, nós vemos o Yusuke se encontrando com um molequinho que tá jogando bola. Ele pega a bola do garoto e dá um esculacho no garoto pra ele não sair brincando com a bola pela rua. Mas aí ele faz uma brincadeirinha pro garoto, faz umas caretas pra fazer o garoto rir. E aí ele devolve a bola pro garoto e fala: ó, moleque, não fica andando na rua com essa bola, vai dar problema. Aí ele se distrai por alguns segundos, daqui a pouco tá esse moleque desgraçado jogando de novo. Véi, criança é uma peste. Esse moleque já tá andando de novo ali, quando ele vai atravessar a rua pra pegar a bola, o Yusuke se joga pra salvar ele e acaba sendo atropelado. E é aí que o flashback acaba e o Yusuke, ele acaba se dando conta de tudo que aconteceu, que ele morreu. Aí mostra o corpo dele sendo levado junto com o moleque pro hospital. E aí que ele se encontra com mais uma personagem da história, que é a Botan. Ela é uma deusa da morte, uma Shinigami, como é dito lá no Japão. E ela explica para ele tudo o que aconteceu, que ele se tornou um espírito porque ele morreu e tal, essa coisa simples. Mas aí vem um dos plot twists que, cara, é muito bom e também, cara, é muito triste. Por quê? Já estava previsto que o moleque ele ia ser atropelado, mas ele ia sair intacto, sem nenhum arranhão. Tipo, ele ia ser atropelado, só que, eu tô de boa, não aconteceu nada. E aí que a gente acaba vendo que o Yusuke ele morreu por nada. A morte dele foi em vão. Ele não precisava ter ido se jogar e salvar o menino, porque o menino ia sair intacto. E ela literalmente fala que a sua morte foi em vão. E aí ela explica que a morte dele não estava prevista, porque nem Deus conseguia imaginar que o Yusuke ia dar a vida para salvar o moleque por causa do histórico dele. Pra você ver que nem os seres divinos acreditavam que ele podia ser uma pessoa boa. Ele é um cara que vai de bem com a vida, não é? Então ela explica que ele pode fazer um teste para reviver. Mas ele pensa: pra que eu vou fazer isso? Minha mãe não se importa comigo, o pessoal da escola me odeia, tem um maluco que fica me seguindo pra lutar comigo, minha vida tá uma desgraça, então pra que eu vou querer rever? Tudo vai ser melhor sem mim, minha mãe vai viver melhor sem mim, o pessoal da escola, eu vou ficar aqui como um espírito vagando. E ela fala pra ele: pensa um pouquinho, vou lhe dar um tempinho pra você pensar. Ele não precisa pensar. E aí ele começa a vagar por aí, e aí chega o momento do baque, o momento do choque de realidade, que é o funeral dele, porque lá no Japão tem esse costume de fazer um funeral na casa da pessoa. E aí aparece um monte de gente na escola dele, e ele começa a perceber um monte de alunos rindo dele por ele ter morrido. Inclusive, quem é que dá risada porque alguém morreu? Esses moleques são um diabo na terra, pelo amor de Deus. E aí nós vemos a Keiko
ela tá lá chorando, ela tá lá quase depressiva, com as amigas dela tentando ajudar ela pela morte do Yusuke. Então meio que essa cena do funeral, ela vai mostrando o pessoal que gosta do Yusuke e quem odeia, quem gosta e quem odeia, vai intercalando desse jeito. E aí depois que a gente vê lá a Keiko toda se mergulhando em lágrimas pela morte do Yusuke, aparece o Kuwabara. O Kuwabara sendo puxado pelos amigos, ele entra lá dentro, ele começa a gritar com o Yusuke porque ele está puto porque o Yusuke morreu antes de dar pra ele a sua revanche. E algumas pessoas podem achar estranho essa cena, tipo, nossa, ele tá meio que simulando um soco na foto do Yusuke, por que isso? É porque eles ficarem brigando o tempo todo, essa rivalidade deles, é uma forma de amizade. Então ele meio que fica simulando um soco e fala, revide seu miserável, é meio que como se fosse uma forma de amizade pra eles. A forma como a rivalidade deles, como eles brigam, é a amizade deles. Tipo, essas lutinhas dele é como se representasse a amizade deles. E por isso que ele fala, revide seu miserável, porque ele não acredita que o Yusuke tenha morrido e ele não consegue aceitar, assim como muitas pessoas ali. E aí nós vemos aquele professor que eu falei que é um desgraçado e outro, um dentucinho lá, feio que dá dó. Os dois falando que o Yusuke deve ter empurrado o garoto e acabou sendo acertado. Eles simplesmente falam as piores coisas dele, deduzindo que ele tentou matar o garoto. E aí chega o diretor Takenaka, que é um cara muito foda. Ele se me dá uns culachos nos professores, vai lá, cumprimenta a mãe do Yusuke. E aí quando chega a hora dele chegar lá no caixão de Yusuke, meio que prestar suas homenagens, ele diz uma coisa que emociona. Ele diz que ele sabe que o Yusuke se sacrificou para salvar o garoto, só que ele não consegue elogiar o Yusuke, porque a morte é o fim de tudo. Nesse momento arrepia tudo, a gente vê a mãe do Yusuke começando a chorar como se a ficha tivesse caído, que ela perdeu o filho dela. E aí chega um momento que a maioria das pessoas começa a chorar. A pessoa fica triste o episódio todo e nesse momento a maioria das pessoas chora. Que é quando chega o garotinho e a mãe dele. Os dois estão lá se curvando para o memorial do Yusuke. A mãe começa a se desculpar, se curvando para a mãe do Yusuke também. E é interessante nessa cena porque nós vemos a mãe dele, do garoto, fazendo a reverência ali para o memorial do Yusuke. E o garotinho, dá pra perceber que ele não sabe o que ele tá fazendo, ele só tá imitando a mãe, mas ele não faz ideia do que está acontecendo, ele não entende o que aconteceu. A mãe não deve ter falado pra ele que o Yusuke morreu tentando salvar o garoto. Tanto que mais pra frente, quando o garoto tá indo embora com a mãe, ele não entende, ele pergunta por que o Yusuke estava dentro daquela caixa, se ele estava dormindo, o que está acontecendo. E se eles podiam voltar para visitá-lo, porque ele achava o Yusuke engraçado, das piadas que ele fez antes, que o Yusuke é legal. E o Yusuke começa a perceber tudo o que aconteceu naquele funeral. Que mesmo que a maioria, tipo 80% das pessoas não goste dele, ache ele um delinquente, que ele não vale de nada, aquela pequena porcentagem de pessoas que gostam dele, a amiga, o rival, o diretor, a mãe, mesmo que sejam poucas pessoas, que vale a pena ele voltar por essas pessoas que ficaram muito tristes com a morte dele. Ele percebe que tinha pessoas no mundo dele, na vida dele, no seu meio social, que se importavam com ele. Mesmo que eles não demonstrassem, então que ele achava que ninguém ligava pra ele, naquele momento ele conseguiu perceber a falta que ele fazia para algumas pessoas. Ele estiver acordado. Quero agradecer quando ele estiver acordado. Ele é muito divertido. E aí quando aparece a Botan, ele fala que aceita fazer o teste para reviver. E aí o episódio acaba, é aí que começa meio que a lore do anime, que é quando ele começa a tentar reviver, vira um detetive espiritual, começa a enfrentar monstros. Então tem muitas dessas coisas sobrenaturais, meio que, até porque é um anime shonen, só que o primeiro episódio foca muito mais em lhe chocar e lhe dar uma lição de moral com a vida e a morte. E isso é que faz muita gente continuar assistindo Yu Yu Hakusho e achar esse primeiro episódio tão bom. Porque ele lhe pega de um jeito, ele lhe dá uma lição de moral que, sério, inclusive já foi anunciado que nós vamos ter um live action de Yu Yu Hakusho. E eu espero que eles consigam passar no primeiro episódio toda a emoção que esse primeiro episódio passa. E eles têm que mostrar todos esses elementos. Se eles deixarem de fora alguma coisa importante,
pode acabar prejudicando muito o primeiro episódio do live action. Tem que ter os professores falando mal dele e o diretor defendendo, o Kuwabara, a amiga, a mãe, a parte do funeral com o garotinho e a mãe. Todos esses elementos têm que estar no primeiro episódio para que ele consiga chocar tanto quanto o episódio do anime. E pra mim, não existe dúvida de que Yu Yu Hakusho ele é um dos animes que tem o melhor primeiro episódio de todos. Então eu vou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise, o que vocês acharam desse primeiro episódio. Se vocês concordam comigo que ele é um episódio muito bom, provavelmente um dos melhores, se não o melhor. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição. Vai lá e me segue rapidinho. E eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Fui!